galera, beleza? Estamos aqui reunidos hoje para mais um episódio do Bora Lá, certo? Hoje é um dia mega especial, a gente está recebendo a visita do ilustre Maurício Marques. Estamos aqui com o Marco e o Cezinha também. Espero que vocês gostem, vai ter bastante ideia, bastante papo bom para a gente conversar aqui. Show de bola. É isso aí, galera. Eu faço questão hoje de fazer jus aí ao mestre aqui presente, né? Acho que desde o início a gente já tinha essa ideia de trazer, porque nada mais, nada menos é porque o maior ícone que a gente tem hoje no Vale do Paraíba, Maurício Marques. Para você que começou a musculação aí ontem, né? E acha que os ídolos são esses que estão aí agora, isso aqui é um atleta que fez diferença a nível nacional, tá? Na década de 90, aí, a gente teve um resultado expressivo no Vale do Paraíba, representando pelo Maurício Marques. Assim, hoje a gente vai ter, acho que, horas e horas de programa, graças a Deus, porque é muita história, é muito conteúdo. Ele ele vem de uma época que não replica, que você não entra no YouTube e coloca como fazer um treino sensado. Ele criou técnicas, ele desenvolveu metodologias. Então, a gente vai expor isso aí para vocês hoje. Vocês vão ter aí um curso, um livro aberto aí, que é o Maurício Marques. Obrigado, Maurício, pela presença aqui no nosso podcast. É uma honra ter o senhor aqui com a gente, porque é o ícone da nossa região aí. Tamo junto. Faço questão de mostrar sempre que a gente tá junto, né, Maicon? Desde o começo seu, né? Desde o começo do Pedrão aí, a gente já foi acompanhando essa história. Sim. E eu faço questão de sempre, onde vocês andarem, tá do lado, né? Tamo junto. Tamo junto. Muito orgulho. Eu não conheço a história do Maurício por completo, mas eu lembro que ele passou na academia há anos atrás, 5 anos atrás. Sim, foi verdade, na Black. E lá eu conheci a maior dorsal do Brasil. Do Brasil. Da revista na época. Sim. Eu falei, caramba, esse cara, mano... Tipo, porque eu sou novo nesse mundo bodybuilding, eu não conheço. Ainda mais pegar a história do passado. Sim. E é interessante saber que aqui do Vale... Aqui do Vale. Saiu. O Maurício, para vocês terem ideia de comparação de nome, é difícil falar, mas assim, ele é o nível de um Sardinha pra gente aqui no Vale. Ele competia com Sardinha, ele é da época do Norton. Então, assim, é um dinossauro do esporte que muita gente, às vezes, cruza na rua e não vê, quando deveria até reverenciar um cara desse aí. E, inclusive, né, para contextualizar, Maurício, se você puder falar um pouco aí do seu histórico de atleta, de competições, um pouco dos títulos, né? Tem uma mega de uma bagagem. História, né? E a gente vai tentar contar assim, direcionada pro assunto aí que a gente interessa mais, né? Na verdade, são 39 anos dentro desse esporte, fazendo isso aqui, né? Em 83 eu comecei a treinar, numa época que não existia isso aqui, tinha uma academia pequena, não se falava, não se sabia. Pelo filme do Hulk, pô, quero ficar que nem o Hulk, né? Depois filme do Conan, pô, quero ficar que nem o Conan. Depois Rock 3, foram os nossos ídolos, era para quem a gente olhava, né? E as revistas que já tinham do lado, sempre Arnold, Franco Columbo, aqueles caras. E ali a gente já começava a aprender como treinar, o que fazer, tinha uns métodos que eram americanos até já no começo, né? Com 7 anos depois, eu já era campeão do Vale do Paraíba, sendo com 21 anos, numa categoria, não tinha categoria 21 anos, né? Era todos atletas, ganhei overall já na primeira competição. Amei o negócio, falei, cara, meu negócio está aqui. Depois foram praticamente mais 4 para mim chegar no meu auge, em 94. Em 94 eu fui o atleta do ano da única federação. Então tinha uma federação, um estreante, um paulista, um brasileiro e tal. Todos os campeonatos do ano, 94, eu venci em primeiro lugar. E o que tinha overall, todos. E falei para o Pedrão agora, na Colômbia, eu encerrei o meu maior título, 11 países, 60 atletas na minha categoria, 9 árbitros, nenhum brasileiro, todos de fora, 15 atletas no segundo dia, 6 no terceiro dia, e eu peguei em primeiro lugar. Então, eu mostrei que realmente naquela época eu acertei. Foi o Ibero-Americano. Foi Ibero-Americano, Ibero e Sul-Americano, 11 países, né? 60 atletas na minha categoria, fora o evento. Mas o que eu aprendi já ali nesse começo? A gente já via, como é que fala? Estratégias, como o Michael falou, que você tinha que criar, você tinha que pegar o que tinha, era pouca informação, e você era obrigado a, dentro do que você tinha, criar. Você não puxava treino de costas, o melhor, treino de bico. Não, você tinha que pegar o que você sabia, cara, eu vou criar alguma coisa, deu certo, vamos, deu errado, passo para frente. Sempre treinei atletas desde o começo, o Maicon começou comigo já lá. Sim. Quantos anos você tinha, Maicon? 18, 17? 15 anos eu estava na ProShape. Maicon ia lá, sentava do lado, magrinho, pegava tudo que a gente pegava, eu pegava tudo de revista,
revista, já procurava os maiores consultores. Na época, você tinha 3 grandes coaches no Brasil, né? Valdemar Guimarães, que eu não tinha acesso, Wilson Santos e seu Ives, e alguns muito poucos. Então, quando você queria um coach, cara, era 3 no Brasil. Você imagina. Então, tinha que ser sozinho mesmo, pegar uma informação ou outra, tinha que aprender muito na raça, né? E a gente mostrou isso. E qual foi uma estratégia que eu usei? Muito bacana. Aprendi sozinho. Eu não tinha perna e não tinha peitoral superior. Falei, cara, como é que eu vou crescer isso? O dorsal sai, bíceps sai e tudo mais. Eu parei de treinar tudo, brincava só e só treinei o que eu precisava. Treinei perna como nunca, peitoral como nunca. Fiquei praticamente mês até acertar. A hora que eu vi sair, voltei o resto, cheguei no melhor físico que eu podia, no maior peso que eu podia para a categoria. Então, eu era o atleta maior da categoria. Eu chegava a 5 quilos acima, 5 litros eu tirava de água, ou seja, eu não tinha mais gordura para perder, tirava 5 litros de água, ficava na fibra pura, com o máximo peso, e perna e peito. Então, naquele ano, eu cheguei à perfeição da minha categoria, né? E foi o Splendor Máximo. Uma pergunta, só um detalhe que a gente gosta, a galera gosta dessa informação. Qual que era o seu peso de palco, mais ou menos, assim, que você costumava estar no palco? Eu chegava eu subia muito no peso em off. Eu cheguei a 116 quilos de peso em off, 52 de braço, a gente sempre media braço. Ali, na época, não tinha esse negócio de puxar pé e tal, era braço. Braço e balança. Cara, tem que bater 100 quilos, tem que bater 50 de braço. Então, as medidas eu lembro. Era braço. Eu comecei com 28 de braço, já media, terminei com 52 de braço. Em competição, eu baixava para 48 de braço, 74 de perna, em competição 68 de perna, cintura 80 de cintura, para 48 de braço e 68 de perna. Então, você vê que era bem desenhado, né? Arrumei todo o meu desenho e, em competição, eu chegava nos 95 e tirava esses 5 e entrava com 90. E depois, nas últimas, 95. Só que depois disso, eu tive problemas de saúde, saí da minha performance, nunca mais voltei naquela e competi mais 10 anos sem parar, mas nunca naquela performance, mas nunca deixei de competir. Só competi quando falou, cara, não dá mais, acabou, aí eu acabei. Enquanto tinha um restinho de fôlego, eu estava no palco competindo. Acho que fica legal para elucidar aí, essa rapaziada nova, às vezes não tem muito acesso, até porque na época do Maurício, ele só não explodiu como, de repente, um Brandão hoje, porque não tinha mídia, né? Não tinha Instagram, não tinha... Então, assim, conhecia quem via ele na rua e ficava chocado. Então, Wellington, coloca aí para nós aí um vídeo, acho que é de 95, que tem o Maurício fazendo um guest pose numa quadra ou em algum lugar. Nossa, assustador. Demais. Coloca aí pra rapaziada ver. Muito bom, é um dos melhores atletas do Brasil na atualidade. Outra, coloca uma referência dele de dorsal, porque hoje a gente fala no Brasil, o Brasil é muito criticado lá fora em relação aos atletas, porque por falta de dorsal, né? Eu acho que uma das maiores deficiências de grupo muscular do brasileiro é a dorsal. E aí você tem um cara que na época tinha a maior dorsal do Brasil e era uma coisa assim monstruosa gigante de se ver. Proporção de dorsal para a linha de cintura. Então, esses 95 que ele subia no palco era para uma estrutura fina, os pulsos finos. Ó. Ele não era pesadão, era 95 seco. Então, coloca aí, vocês vão entender mais ou menos como que era lá na época. Assunto pra caramba, vai ser bacana ele trazer a transição, como a gente estava falando nos bastidores ali, Sim. do passado O comparativo, né? Pra atualidade e ver o que pega de bom de hoje e qual é a base do passado que sustenta o que há de bom hoje, a base do passado, sim. né? E muita coisa hoje, né, Maurício? Acho que ele que vivenciou mais isso na prática, ele deve perceber muito isso, que as coisas, elas vinham de uma forma, aí os gurus, os donos da verdade vieram com outra proposta e agora, com os estudos, com a atualização, voltou tudo no que era no passado. Como que você vê isso aí, Maurício? Bom, a gente pegava alguma coisa pronta, sedimentada, e criava algo em cima. Sim. Dava certo, continuava, dava errado, tirava, voltava.
Hoje a gente vê que o pessoal começa daqui para frente, Sim. com coisas novas que ainda são promissoras, mas nada comprovado. E quando eles comprovam que não deu certo, eles demoram muito para voltar na base. Essa é a minha opinião. Então, eles aprendem de uma maneira assim, muita informação, e aí não sabe exatamente de onde está vindo a fonte. Tá, a informação é bacana, o cara falou bonito, mas vamos... Quem que está falando, né? Vou mais fundo. Como é vou que o mais cara fundo. mostrou isso aí, né? Como é que o cara testou isso aí para me passar? Não, Que- pôs um nome questionar, bonito, né? pôs uma patente legal, vou seguir, né? Segue, dá errado, e ele continua naquilo. Não, mas isso aqui quem falou foi fulano. Então vou seguir, Até porque a gente o cara tem que viés falou. comercial da parada, né? Eu acho que eu posso dar até um exemplo disso aí que vem na cabeça agora, em relação a... de uns tempos para cá, via-se muito assim, o cara é atleta, né? A academia hoje tem 80 aluno e 50 atleta, né? todo De mundo regata atleta e no Instagram. então o cara é atleta, ele já sai do treino correndo, procurando o armário dele para pegar a coquetelinha de whey, porque tem que tomar imediatamente depois do treino, certo? E hoje, com os avanços e tudo mais, na atualidade de hoje, já sabes que não precisa todo esse desespero, que você pode até fazer, de repente, uma refeição sólida ali e depois fazer uma refeição líquida posteriormente, dependendo da facilidade e tudo mais. Eu lembro na ProShape que o Maurício terminava o treino, ele sacava uma bandeja de quibe que a mãe dele fazia, uma bandeja desse tamanho de quibe, carne. Quibe de assadeira. Quibe de assadeira. E comia a bandeja de quibe e depois... Precisa subir as calorias, meio pote de sorvete. Tá, eu não estou falando em questão de açúcar, calorias, nada. Mas isso funcionava muito bem lá. Claro, Eu não, dava nunca... certo, por que tirar? Né? Agora, fulano falou, mas não está dando certo, tira fora. Por melhor que seja de fulano. Agora deu certo, vamos agregar. Então tinha muito mais isso, muita experiência, pegava e punha no campo de prova, dava certo. Sim. Hoje não, mas foi fulano que falou, vamos fazer. Bom, estou fazendo, não está dando certo, não, mas fulano falou, então vamos continuar. Você acha que o grande erro, de repente, um ponto-chave em relação à saúde, Maurício, da época, você concorda comigo que pode ter sido, de repente, assim, coisas de detalhe, por exemplo, o sódio. O sódio não era controlado muito naquela época. Sim. De repente, os grandes problemas que a gente teve aí com pressão arterial, com cardíaco, por esse abuso de Falta sódio. de aeróbico, né? falta de monitoramento médico, a gente não ia médico, né? Você ia quando estourava. Detalhes, Hoje né? os Detalhes. atletas Espelho devem, né? E físico atletas tá que bom. vão antes de estourar, né? Então, por isso que hoje se tem uma prevenção maior. Não segurança total, mas uma prevenção Isso maior. existe. Isso a gente realmente não tinha, né? Você errava e você só aprendia quando estourava. Naquela época quase não se fazia exames bioquímicos. Nada, O cara olhava pra sua cara, tá bem. Nada, então vai. nada. Eu tô treinando, entendeu? E nem ia no médico para não descobrir nada, entendeu? Putz, o cara vai descobrir que eu tenho tal coisa, eu vou ter que parar, entendeu? Tem que continuar. Era mais ou menos esse pensamento. Por falar em riscos, seria legal você contar a tua história com as dificuldades, com os riscos, com os problemas e trazer pra gente o que você acha da galera hoje, o uso que faz dos anabolizantes, o risco que se corre, os resultados que se tem, que né, a gente estava falando, comparar resultado e risco. Tá. Solta pra Na nós verdade, aí. é o que eu falei com vocês já no começo, né? Quanto mais resultados você busca, mais riscos você corre. É uma matemática lógica, né? Trouxe até um esporte aqui, a Fórmula 1, Ayrton Senna. O resultado dele é tão extremo que o risco também era extremo. Pô, mas teve toda uma estrutura, teve toda a sabedoria do cara. Não foi o suficiente. Ou seja, no esporte é a mesma coisa. Sim. O cara, para chegar naquele nível, já me falaram, o cara estourou, então o cara não sabia. Eu falei, mas para mim estourar, eu cheguei a 52 de braço, naquela época. Para ir estourar. Primeiro eu ganhei um campeonato Vale Paraibano, sendo juvenil, numa categoria aberta, né, entre todos, para daí eu estourar. Então, peraí, primeiro eu corri alto resultado, para depois vir um alto risco. E eu poderia ter monitorado isso preventivamente, talvez estaria até hoje competindo. Né? Vendo a pressão, monitorando ali a parte aeróbica, aumentar a qualidade de sangue, talvez estaria até hoje, né? Talvez. Ou estaria morto, como muitos amigos que eu tenho, que já não estão mais aqui para falar. Então, graças a Deus, eu posso estar vivo hoje para compartilhar. Esses caras tomaram cuidado? Tomaram cuidado. Fizeram o que se fazia? Fizeram o que se fazia. Um cara fez errado. Não, ele fazia o que todo mundo fazia. Mas o que todo mundo fazia não era prevenido. É individualismo. Não dava para saber. E mesmo que desse para saber, conheço pessoas que foram acompanhadas por médicos, grandes atletas, e também morreram. Então, é o risco. Você quer chegar onde? Então, é o preço que É você uma paga. roleta russa, né? Vamos Você correr não sabe. atrás. Tem gente que toma a vida inteira e às vezes não vai dar nada, e tem gente que pode. Então, Perfeito. você Então, a sabe que regra você é está sujeito. alto resultado, alto risco. Essa é a regra. Essa é a regra pra Alto vida. risco, maior prevenção possível. E nunca vai significar sem risco.
Sim. Nunca é sem risco, é sempre com risco. E aí tem que ver qual risco você quer correr. A alta performance de esporte nunca está aliada à saúde, qualidade de vida, né, Maurício? Aquele nível, jamais. Sim. E acho que Tanto é que um atleta de altíssimo nível nunca vai passar de 100 anos de idade. Exatamente. Né? A gente não vai ver um atleta que foi. Isso é uma chave estourou passar de 100 poderosa, anos. cara. E eu acho Quanto que mais Ele você tem que quer, exigir o máximo do Maior do o preço que você vai corpo pagar. dele. quanto mais você quer, mais requer de você. É. E no nosso Lei. esporte, em outros também, mas eu acho que é mais evidenciado isso, né? Você tem o tripé também de recurso farmacêutico, né? De farmacológicos. E é muito mais fácil o cara ir lá e dobrar isso do que ele dobrar um treino, Sim. do que ele treinar mais forte, do que ele apertar a dieta. Aposta as né? fichas tudo É no muito sistema, mais né? fácil você Inverter aumentar a uma base. dosagem. E a base Inverter a sempre base. foi, Ah. Maicão, primeiro dia de treino meu. Ah. O que tem que fazer para ficar grande? Tem que treinar pesado. Tá bem. E o que tem que fazer mais? Tem que comer pra caramba, então vamos comer. E tem que tomar hormônio. Cara, tem que tomar hormônio, então vamos tomar hormônio. Primeiro dia de treino eu tava tomando hormônio. Eu tinha medo de injeção, tem uma história famosa minha. Eu quebrava um polo e tomava tomava, ela. perdia Até ver que o tudo. negócio não servia pra nada, É, ficava verdade. queimando. Olha aí Aí o cara pra você falou, vai lá e toma lá. E fui daqui, comecei a tomar Tomei medo. bomba, literalmente. Tomava uma injeção cada 3 semanas, morrendo de medo cada vez que ia. Pô, nos primeiros, segundo mês, eu aumentei 15 quilos. Então é o que a gente vê. Então realmente funcionava. Mas para aumentar esses 15 quilos, cara, treinei pra caramba, comi pra caramba. Hoje a gente vê o pessoal começando pelo ciclo, pela uma droga mágica, depois um treino mais ou menos, ele tenta arrumar com um suplemento, porque ele não consegue comer, e tenta arrumar o que ele não consegue pelo alimento com anabolizante. Vamos entrar nesse assunto agora, espera aí. Então, aí, falando lá de trás, né, da época de ProShape, né, o pessoal que está assistindo aí, que lembra dessa época, da academia lá de Taubaté. Maurício era proprietário da academia ProShape. É uma academia onde você entrava, nos anos 90, Ficava você grande. entrava e ficava chocado com o que você via ali dentro. Era em Taubaté, era uma academia old school, todo enferrujado, assim, meio escuro, meia luz. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei, devia ter umas 5, 6 meninas lá. Meia luz, a Smart copiou, então. Já é da época do Maurício, só não tinha neon, né? E não tocava sirene. Aí tinha 5, 6 meninas lá e acho que elas davam umas 4 de mim. Umas meninas gigantes, só tinha cara grande. E era a essência, né? A raiz do bodybuilding ali. Eu já contei essa história aqui, aquela vez, né, quando a gente começou. A primeira vez que eu vi o Maurício Taubaté, o cara parecia um boneco Chuck monstruoso, com um macacão jeans gigantesco, 52 de braço. Era de separar o cara na rua, porque não tinha aquilo, né, naquela época. E aí a gente volta no básico de novo, porque eu lembro que a gente começou um trabalho, conheci o Maurício na ProShape, e ele primeiro me ensinou a treinar, ele me ensinou a comer. Eu tô falando isso aí durante meses, tá, pessoal? Porque hoje o cara entra na academia e 2 treinos, aí ele baixa o treino do Felipe Franco na internet, faz o treino do Felipe Franco, compra uma botinha da Everlast, um galão Come a e dieta da Juju. come a dieta da Juju e já acha que o cara é atleta. Bordo do cinto, o nome no cinto. Exatamente. Então, eu acho tem que que fazer o meu, isso né? traz muitos riscos, principalmente quando o cara sempre vai cair. Isso aí não adianta a gente ser hipócrita. O cara vai cair na parte de droga, de anabolizante. E eu lembro que o ciclo que o Maurício me passou na época, era o primeiro ciclo que eu fiz, era uma Durateston de farmácia a cada 10 dias e 2 Decadurabolin de 25 miligramas por semana. Isso é dose de nego que está começando, toma por dia hoje em dia. E deu um resultado de 10 quilos acho que em 3 meses que a gente fez esse trabalho. Tá? Então, por que a gente escolheu esse resultado? Porque primeiro ele me ensinou a treinar e comer. E hoje as pessoas não aprendem isso primeiro e já vai direto por esse caminho. Não é, Maurício? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco da realidade que era naquela época em relação a esse tipo de protocolo. A gente sabia que era um hoje. tripé, né? O tripé sempre existiu resultado extremo, né? Resultado você consegue com treino e alimentação. Resultado extremo, quero chegar no topo, é treino, alimentação e testosterona ou anabólico. Um fator anabolizante maior que um catabolizante. Mas esse fator anabolizante não funciona se eu não catabolizar primeiro. Não vai adiantar nada, eu vou só engordar. Então, a gente super catabolizava, super dava condição de anabolizar e então anabolizava. Uau. Então, feito tudo isso, cara, era a cereja do bolo, realmente, é só pôr a cereja. Hoje o pessoal quer fazer o bolo à base de cereja e depois pôr a massa. Exatamente. É o contrário, né? Uma cereja de bolo, né? E a gente vê isso na Gerava-se prática. adaptações neurais, fisiológicas, né? Para poder receber
receber aquilo. Você preparava Hoje não, tudo. eles O recebem terreno, aquilo, né? mas não tem absorção, não tem treino, não tem dieta. Não, nem Você se preparava o preocupa em carro, alinhava o preparar motor, o terreno, depois né? colocava o turbo Preparar com a o menor terreno, pressão Poder possível. plantar a semente. Outro ponto que eu queria puxar aqui, esse ponto é muito importante para o nome do Maurício hoje em dia. Maurício, como a gente já falou aqui, N vezes, eu não canso de falar, lá atrás, ele foi referência, foi um desbravador do nosso esporte naquela época, porque não tinha informação. Ou você comprava uma Muscle and Fitness, que é as revistas que tinha, né, lá de fora, videotape, assistia a fita, traduzia aquilo, que eu já vi ele com N vezes com essas revistas em cima da mesa dele, uma mesa de madeira que tinha com sofá velho, que tinha lá no fundo da academia, ou você fazia na prática e testava. Então, acho que o ponto principal de um treinador hoje em dia é o feeling, né? E o Maurício sempre foi pelo feeling. Hoje a gente tem treinando o Rafa Brandão, acho que agora está com o Ramon também, que o pessoal de hoje vai conseguir linkar melhor, que são atletas que estão em alta. Cris Aceto, um dos melhores treinadores do mundo. E como que o Cris Aceto programa as refeições próximas dos seus atletas? O cara pega na pele do cara, olha para cima, isso já virou meme. E aí ele fala, você vai comer isso, isso, isso. Por quê? É um feeling que o cara tem ali nas pregas de gordura, de água, enfim. O Maurício fez muito isso lá atrás, numa época onde não se tinha muita informação. E hoje tem muitos estudos, ele linka isso com o presente. Porém, se você tem muito estudo e nenhum feeling, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você tem o feeling de treinador e passa a estudar, você faz qualquer atleta campeão. Muito feeling, pouquinho estudo, muito resultado. Muito resultado. E quanto mais estudo, mais Então resultado. é isso que eu queria que você falasse Mas também, primeiro Maurício. O link seu Sabe dar do nome pros passado... resultados, né? Você aprende a dar nome pros resultados, Primeiro eu né? pratico, Aham. depois eu entendo o que aconteceu para agregar valor. Exatamente. O pessoal que é primeiro, Top. peraí, deixa eu ver como é que cresce o músculo pela ciência para depois levantar peso. Não, levanta peso, depois você aprende o que é fibra Depois e você você vai ver agrega o que a ciência valores. diz, né? né? Isso- O pessoal está começando a inverter. Isso muito, Maurício, porque eu vejo hoje muitos treinadores, e você aqui na região em específico, mas o cara está ultrapassado, o cara envelheceu, isso tudo. O mundo se renova e o passado, as coisas do passado sempre voltam à tona como verdade absoluta de novo. E hoje, no cenário do bodybuilding, a gente tem muitas coisas que eram feitas na Golden Era, no Old School, e que estão comprovando hoje, fazendo os atletas campeões de novo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa realidade. Maicon, ultrapassar é uma pessoa que fica no passado e não conhece o presente, né? Outra coisa, você conhecer o passado, estar conhecendo o presente. Eu me atualizei no presente com o Michael. Vim aqui e falei, Michael, como é que tá indo o fisiculturismo? O que os caras estão tomando? Como é que tá treinando? A gente sentou, já estava o Pedrão, foi o dia que eu conheci o Pedrão. E o Mike sentou, fechou a academia lá e ficou. Hoje o pessoal toma isso, treina assim, faz assim, vai, pô, legal. Continuei aprendendo com outras pessoas, fui tendo contatos. Cara, o que do passado funcionava que hoje que era melhor? Eu vou fazer. O que hoje do presente é melhor que vou fazer. Uau. E eu vi que nessa junção de passado e presente, sinto muito dizer, mas o passado está na frente. O passado está na frente. O que se fazia antes era muito mais concretizado. Eu tinha, de 100 informações, 90 eram concretizados, e hoje, de 100 informações, 10 são concretizados. Então, o que eu vou puxar mais? O que está acontecendo ou o que aconteceu e mostrou resultado? Eu vou esperar o que está acontecendo dar resultado? Peraí, vou fazer o que dava no passado. E vou ver todo mundo fazendo. Na hora que der resultado também, opa, então deu também? Então vamos juntar. Isso é atualização, isso é experiência, diferente de ultrapassar. Caraca, você falando isso, eu lembrei, tipo, é o pai brigando com o filho. O filho querendo saber mais que o pai. Exatamente. Né? O cara do passado tendo que sentar e falar, fala, filho, você manja muito, Eu já filho. fiz isso. O filho querendo ensinar o pai. Cara, Não. o pai tem muito É mais essa pra ensinar o situação filho. que eu vejo o filho hoje. não tem nada pra ensinar o pai. Lógico que tem. O que eu ia falar? pra- O filho prática, tem algo pra né? ensinar pro pai, mas é bem menor do que o pai que tem pra Ô, passar pro Mauricião, filho. agora eu queria fazer uma pergunta. O filho vai ensinar o pai a mexer na internet, beleza. detalhes. Mas quem vai ensinar o filho a ler, escrever, andar e tudo A mais base, foi o pai. É é a a mesma base. comparação. Deixa eu Top. fazer uma O pergunta. Pedro vai puxar uma pergunta aqui agora, e linkando isso, a importância da prática nisso aí, é justamente o Pedro. É um exemplo disso aí. É um cara que se formou nutricionista, né? Vem atuando Biólogo. na área agora, né? Desses anos para cá, e teve um crescimento estrondoso. Por quê? Nada mais porque, ao invés de ficar preso à formulazinha, medicamento, que você aí fica achando que não vai conseguir botar um shape ou competir, porque você não tem o Power 32.000 Muscle para comprar, é um cara que hoje ele é nutricionista, mas ele foi campeão Vale Paraibano com dinheiro para comprar frango e arroz Ele e verdura.
Pagava. E hoje tá andando o de melhor Ferrari, físico- ganha 1 milhão por mês, E arrasta Ó, pra cima. detalhe, nesse campeonato, peguei emprestado o dinheiro da inscrição. Não pagou até hoje, e não pagou até hoje. O cara não aceitou porque eu ganhei. Ele falou, fica de o presente. cara deu de presente que ele ganhou, ele usou a minha tinta Olha. e Caraca, você perdeu é minha folgado sunga. pra caramba, velho. Ó, mas deixa eu falar, agora é sério. Uma pergunta, hein? falando desse lance. Eu vejo hoje, né, eu sou nutricionista, mas a gente é do treino, eu não sou treinador. Mas a gente Nutricionista e biólogo, É, que há a diferença. exato. Né? Você conhece não só Formado em ciências biológicas a ciência e do alimento, nutrição, mas é. a ciência da célula, né? E Que vai mais além. Eu vejo muita firula na parte de treino, né? Você. Porque eu gosto dessa linha de treino mais old school, mais pegada, porrada mesmo, sem muita firulinha. Estilo Dorian Yates. Não tão extremo como o Brent Warren, mas aquelas remadas do Arnold, aquela coisa mesmo. E a molecada com a maior firula. Naquela época, né? Você é dessa época onde se treinava mais pesado. Isso tá acontecendo de novo, agora tá voltando. Né? Então. Era a base. A base era essa. Não tinha outra alternativa. Essa- Você entrava na academia, tava todo mundo colocando 100 quilos Dorsal, no Maurício. supino. Você é conhecido como a melhor dorsal do Brasil. Isso. Qual era o seu treino de dorsal? O que você fazia pra Qual foi dorsal? a técnica? Isso aí. Mostra pra eles que você não fazia a remada tortuguita pra trabalhar o miolo das costas. Mostra aí. Bom, Você a faz. base das costas, o Wilson Santos já falava, é barra. Cara, o que abre costas, vamos lá. Quando eu remo, é o exercício básico de dorsal. Eu trabalho laterais e espessura ao mesmo tempo. Quando eu faço puxadas, eu trabalho mais a parte lateral. Porém, todo mundo, o dorsal especificamente, todo mundo já tem as costas por natureza mais espessas do que larga. É o natural. O fisiculturismo é que abre. E por quê? É mais os isolados do que nos básicos. Então, se eu pego um bíceps, um peito, os básicos são mais importantes que os isolados. No dorsal é o contrário, só isso. Eu fazia muita barra, muita barra. E eu cheguei a pesar 116 quilos por peso na cintura para fazer barra. Quem foi seu atleta que nunca recebeu um protocolo de preciso melhorar a minha dorsal? Então você vai fazer, antes de todos os treinos da semana, 10 séries de barra até a falha. Começa com isso aí. Começava, é a base. Então a pessoa começava daí. Começava do supino, cara, você entrava na academia, todo mundo já estava ponto 100, 110, 120, 130, você já via aquilo. Então você ia, poxa, eu tenho que chegar nisso. Hoje você vai numa academia, tá pondo todo mundo ponto 35, eu fiquei até assustado quando eu vim com o Michael, numa academia, era K2 na época, falei, cara, que é isso? Olha o tamanho dos caras, o pezinho ficava ali. Foi. Eu baixava, eu falei, O cara, povo economiza, tá cara, economizando. isso aqui não é tá fisiculturismo. Isso aí que o Pedro falou é da hora, porque a gente já chegou aqui a concordar que o passado tem mais base do que o presente. Mas o presente não pode ser descartado, porque tem coisas para ensinar pro passado. Sim. E aí, Certeza. Aprimorar. trazendo pro treinamento isso, ó que muito louco. Porque assim, a base é a carga, é o treino, pá. Só que aí, o que o presente traz? E por que não sai tua perna? Sim. O cara agacha com 80 quilos lá. E a perna do cara não sai. Por quê? Pergunta pro presente que tem mais respostas. Sim. Olha seu encurtamento aí, tá roubando teu quadríceps, Eu cara. Você tá aprimoro. levando toda a atenção pra um Eu não lado. troco. Então, é juntar Eu não deixo essa... de treinar pesado, mas eu aprimoro valores. Então, Agrega, o pessoal tá é trocando. trazer o treino do passado com as informações que a gente tem hoje. Vai fazer essa perna sair, meu amigão. Porque o amiguinho ali tá agachando com 30 quilos e a perna tá estourando. Hoje tem O outro muita agachando com firula, 80, não tem sai muita perna. firula e pouco Exatamente. básico bem feito, né? O povo se preocupa com a firulinha, com o E detalhezinho. o contrário e também. O cara se basicão não preocupa tá com a fazendo. carga e fala, cadê Não. tua perna, meu amigo? Não é. Né? Tipo Também assim, não. é muito louco É, isso. eu tenho que fazer o que deu certo, está sedimentado. E eu tenho que aprimorar o que deu certo. O pessoal está trocando o que deu certo. Isso. Então, antigamente já tinham-se A alguns base é cuidados. essa. Mas hoje tem mais. Hoje entrou a fisioterapia, entrou a ciência, entrou a inteligência junto com o feeling. Então, eu somo. O pessoal está subtraindo. Ah, então agora é assim o certo. Esquece. Não. Junta. Pega lá e junta. exato. Aí vem a periodização, uma boa periodização. Tem todos os aquele cuidados. da vídeo que eu fisioterapia. fiz zoando, o cara fala assim, mas o Arnold treinava assim. Você fala, mas cadê o Arnold? Você não é o Arnold, meu amigo. Você tá muito distante de fazer o que o Arnold fazia. Certinho. Até Ele porque... podia roubar, que ele tinha estrutura pra Sim, roubar. Você não tem estrutura pra roubar, sim. meu irmão. Até porque a gente fala de uma época onde as pessoas eram mais ativas, né? Buscando até um pouco mais Sim. de ser No cultural. normal. Na época do Maurício, na época nossa, né? Minha, do Pedro, era moleque que vivia em pista
pista de skate, Sim. via subindo. Sim. Então, dificilmente o cara ia ter um encurtamento muito Sim. sério para ser trabalhado dentro da academia. Hoje, a gente está em 2022, sedentarismo gente. total. A molecada que tá chegando com 16, 17 anos para treinar na academia é o computador negro o que dia inteiro. ficava, é os hamster que ficava sentado no sofá jogando videogame. Então, o cara tem outra composição corporal que tem que ser visto e analisado de outra maneira. Vou dar um exemplo, eu estava analisando um aluno meu, já fiz os testes nele, vi que ele tem um encurtamento, e aí na prática, na cadeira extensora, ele não sobe a perna, não chega lá em cima, fica curto. Coitado. Já tem aluno que no leg press, a menina não consegue deixar a pelve dela e colocar o pé na plataforma. Rotaciona. Não consegue, porque tá tão encurtado que ela leva a bunda junto. Então, tipo assim, a gente consegue analisar hoje, talvez lá no passado não tinha esses detalhezinhos. Mas se hoje eu consigo arrumar isso e tacar o peso do passado, acrescentar, Isso é importante. agora puf, Antes você arrumar a para base. depois meter a carga. Exatamente. Essa é a única diferença. A técnica precede a carga. Exatamente. Mas não quer dizer que Que vai essa ficar técnica ali, vai fazer o cara crescer. vai ficar ali pô. na fisioterapia Né? pra sempre. Não, meu, ano é ela só tá ali. para arrumar. 2 anos ela tá ali. Alinha o seu carro para você correr na corrida. Cara, deixa eu falar um negócio. Quero falar agora de um pouco Pô, um alinha teu assunto carro. um pouco polêmico, mas a gente vai falar, né? Naquela época, né? Nos tempos de ouro aí da sua época, todo mundo já sabe que, né? Todo mundo usa e usava os recursos ergogênicos, Claro, esteroides, mas a gente não tinha o nível de informação que Sim. tem hoje. Sim. O acesso, estudo, ciência. E como que era naquela época, Maurício? Desculpa falar, vocês tomavam o quê? E, vai tomando. Né? Fala um pouco pra gente de como que era em relação a hoje, que mudou um pouco, não Foi o que eu sei. falei com o Maicon, a gente estava Pirâmide. conversando sobre isso, né? O suporte nosso, ele não começou a tomar bomba em 1990, ele começou em 1940 e tanto, 50. Uhum. Então ele já começou ali. E como se aprendia? Como um macaco aprende a comer. Um vai lá, come, passa a mão, depois você não vai comer, vai lá. Era assim que se aprendia. Então, você usava o que a ciência usava, os remédios para ficar forte, ia passando a cara, não toma isso que eu me senti mal. Pô, isso aí o cara tá tomando, tá crescendo. Era um pouco empírico. Era né? empirismo puro, Total. mas um empirismo muito mais ativo do que hoje. Hoje o cara vai pra teoria, Replica. esquece do filho. Exatamente. Cara, tô sentindo mal. Não, mas o médico falou pra tomar, o cara falou pra tomar. Mas tá passando mal, cara, tira fora. Individualidade. Ô, cara, o seu colega passou mal, cara, deixa eu pensar 2 vezes antes de usar. Então, hoje teria que se acrescentar a teoria, que não se tinha, ao feeling que se tinha. Basicamente é isso. E por que eu me machuquei? Por que eu tive problemas? Porque eu tomei errado? Jamais. Eu tomei o que todo mundo tomava. Porque eu não ia no médico. Pra pra galera ficar que não beleza. sabe, conta pra galera o que aconteceu contigo nessa... Sim, Um pouco, foram. né? Depois de 7 anos, eu já tive o primeiro infarto, 7 anos de treino. Aí, ó, só fazer um corte. Se liga, galera. Presta atenção. Vocês aí que fazem uso de esteroide, não estamos fazendo apologia, não estamos defendendo nem demonizando. A questão é o seguinte: existem riscos reais, e temos aqui a prova, né, que ninguém tá livre disso, inclusive um atleta de alta performance que teve que parar um pouco a sua carreira Por conta no esporte por conta Só por isso. de efeitos colaterais, Sem por dúvida. conta do Aproveitando, efeito. se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, compartilha. Se você é patrocinador, tem interesse em patrocinar e em levar informação pra galera também, estamos aí abertos a trocar uma ideia. Chama clica aqui no... coloca o Instagram aqui, né, do Bora Lá. A pessoa pode chegar lá no direct, chamar, a gente vai conversar para poder levar essa informação para mais gente, porque é conteúdo real, é prática, e muitas pessoas podem ser salvas por uma informação de alguém que passou por algo e tem autoridade para falar no que ele vai dizer agora. Bom, pessoal, estamos aqui, ó, não estamos aqui para contar história de livro nem nada, é história vivida, né? E esses são os personagens que fizeram, estão comprovando, são só comprovações de tudo que a gente viveu no esporte, né? Isso aqui não acaba aqui, tem muita coisa para a gente contar, então aguarda aí que tem mais.